Graça e paz, irmãos, nós não podemos estar juntos no Café com Deus hoje, mas nós podemos gravar um estudo aqui com vocês. Então vamos lá. Eu estou falando a respeito da providência de Deus, aquilo que nós temos estudado na Confissão de Fé de Westminster, da providência. Então nós já vimos isso daqui, eu só estou recordando, tá? Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então nós já vimos isso, que nós estamos estudando aí, como a providência de Deus cuida de todas as coisas. Às vezes nós pensamos que Deus não está no controle, mas Ele está. No capítulo 5, o ponto 2, ele diz assim: posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingentemente. Ou seja, ainda que Deus tenha predeterminado e decretado todas as coisas como causas primárias, secundariamente ele pode agir e reagir ao seu próprio prazer, à sua própria vontade. É isso que o ponto 3 vai nos dizer, que nós vamos estudar hoje. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia, ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 27, versículos 24 e 31. Eu quero mostrar aqui para você. Se você não quiser abrir, não tem problema não, mas Atos 27, desculpe, 24. Deus, na oração de Paulo, Deus disse assim: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Essa é uma maneira de Deus estar dizendo que, confortando Paulo naquele momento de aflição, que o navio estava sendo levado pelas ondas e todos estavam temerosos, Deus, através de um anjo, falou com Paulo. O versículo de número 31 nos diz assim: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Então Paulo, através de Deus, começa a dirigir a vida daquelas pessoas que estavam com medo. Nós temos um outro texto aqui, que é o texto de Isaías 55, 10 e 11. Então vamos abrir as nossas Bíblias aí em Isaías 55, versículos 10 e 11. É um texto conhecido, mas diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Você pode perceber que o decreto de Deus, da sua palavra, todas as coisas que ele ordenou, a palavra vai fazer. E é isso que significa este texto. Mas vamos ainda em Oséias, capítulo 1, profeta Oséias, capítulo 1, versículo de número 7.
Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Decreto de Deus. Deus mandou, assim tem que suceder. Vamos ver mais um texto da palavra de Deus, Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21. Romanos 4, abra lá sua Bíblia, por favor. Romanos 4, 20, 4, 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, está falando de Abraão, se fortaleceu dando glória a Deus. Ou seja, a palavra do Senhor, ele não duvidou. Por incredulidade, diz aqui o texto. Por isso, quando confiamos que Deus tem a palavra final, que Deus tem a palavra escrita, que Deus é fiel, que Deus é soberano, nós temos fortalecido a nossa fé. E aí ele nos diz aqui ainda, eu quero ainda destacar, o verso de número 21. Desculpem. Verso 21. 20 e 21. E estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então nós precisamos sempre lembrar que Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Continuemos alguns versos mais. Daniel capítulo 3, verso 7. Daniel, profeta Daniel 3, verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O que eu quero destacar nesse texto é que Daniel, irmãos, é Daniel capítulo 2. Nós lemos o 3. Daniel 2, verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o pode revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Daniel revela o segredo de Deus, aquilo que Deus havia determinado e que revelou ao rei para que Daniel mostrasse. Por isso, queridos, num certo sentido, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Vamos ainda em João, capítulo 11. João, Evangelho de João, capítulo 11, versículos de número 34 e 35. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. É interessante que nós encontramos neste texto que Deus havia determinado que Lázaro morresse. Jesus foi lá e por ser Deus, ele desfez isso para a sua glória. Deus, ele sempre age para a sua própria glória. Por isso, queridos, terminando, nós vamos ver ainda Romanos, capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4. Nos diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor
e por isso ele pode reverter, pode mudar, pode agir, interagir onde queira. Ele é Deus. Por isso, nós repetimos aqui para você, na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Que Deus assim nos abençoe e nos faça seres que são servos deste grande Deus e deste grande Senhor. Amém? Deus o abençoe. Fique com Deus.